O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos novamente aqui no programa Conexão Gospel e temos um convidado mais que especial, pastor Cláudio Santos de Souza. Pastor, prazer, muito obrigado pelo carinho, estar conosco aqui nos estúdios da TVD. Paz do Senhor, pastor Paz do Senhor Jesus. Prazer é nosso, estar aqui participando. É um motivo de muita alegria, né? Sem dúvida. prazer estar aqui, e tudo é sempre para a glória de Deus. Muito obrigado pelo carinho. Pastor Cláudio Santos de Souza, 48 anos, natural de Faxinal, no Paraná. Isso. Casado. Casado. Um filho de 14 anos. Tá? E o que te trouxe para Mococa, pastor? Como após aí a sua conversão, o que aconteceu que te trouxe para Mococa? Fala para nós, por favor. Então, pastor, chamado, chamado, Deus nos chamou para fazer a obra e como o Senhor Jesus nos ensinou, ide por todos os lugares e pregar o Evangelho, né? Então a gente estava aí, morava no Paraná, fomos para Campinas, de Campinas fomos para Mogi Guaçu, de Mogi Guaçu viemos aqui para Mococa, para fazer a obra de Deus. Sem dúvida. Pastor Cláudio é pastor da igreja pentecostal Deus Eterno. Deus Eterno. Localizado na Rua Pará 285, Vila Santa Rosa. Rua Pará 285, Vila Santa Rosa. Pastor, e após essa chegada, o senhor já era convertido antes, sem dúvida, ao cristianismo? Já, antes de vir para Mococa, sim. E como que aconteceu a conversão do senhor? Foi uma coisa muito especial, né? A gente vem de uma família que já estava buscando a Deus, né? Dessa forma. E a gente, num culto, Deus já tinha chamado, já tinha falado muitas vezes. E ali no culto, quando a gente ouviu o apelo, a gente se entregou por completo, né? Nos colocamos à disposição do reino de Deus. E assim, com palavras é um pouco difícil da gente explicar, né? Como foi a conversão. Porque na verdade a minha conversão ela não foi de imediato, ela foi de 2 meses depois que eu aceitei Jesus. Que maravilha. E nisso, após sua conversão, você descobriu esse chamado, essa vocação sua para o pastorado. Então, pastor, olha que interessante. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu tive alguns problemas com o alcoolismo, né? E quando eu estava ali embriagado, eu me via pregando a palavra. Eu me via pregando. Então, quando aceitei Jesus, a gente já veio sabendo que realmente a gente tinha um chamado ali. Dessa forma. Certo. Eu sei que o senhor é um homem de muito testemunho, né? Tem muitas testemunhas, experiência com Deus, um homem de oração. O senhor podia contar para nós aí, nessa caminhada do senhor, algo que surpreendeu o senhor? Você tem mais que uma coisa para contar, que Jesus é bom em todo o tempo. Amém. Graças a Deus por isso. E o senhor pode compartilhar com a gente, para o aumento da fé dos nossos queridos irmãos que estão nos honrando, nos assistindo. Então, pastor, uma das experiências que marca muito a vida da gente, que mais marcou a minha vida, foi logo após o meu batismo, né? Logo após descer as águas, eu fui separado para obreiro, né? Teve aquela separação para obreiro e o pastor, a gente estava ensaiando os jovens numa manhã de domingo, numa consagração, e ali o pastor saiu da igreja e falou: se alguém chamar vocês para orar, não vai não, né? Fiquem aqui que vocês ainda não estão preparados, fiquem aqui, não vai não. Então se vir aqui pedir para orar em casa, não vai. E ali
assim que o pastor saiu, chegou uma irmã, uma senhora de 70 anos, a irmã Geralda, da cidade de Mogi Guaçu, e ela pediu para ir orar que o filho dela estava quebrando tudo em casa. Estava endemoniado, estava quebrando tudo. Então foi a primeira experiência, foi chegar naquela casa, orar por aquele moço e ver a libertação daquele espírito, né, saindo da vida dele. Essa foi a primeira e acredito que, não foi a maior, mas a primeira experiência que marcou bastante, porque foi a primeira vez, né, onde a gente viveu uma experiência de estar expulsando um espírito maligno da vida de uma pessoa. Mas isso nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, né? Porque a palavra diz que aquele que crê em meu nome fará as obras que eu faço e ainda maiores do que esta. Tá? E esse Deus que é poderoso, através do seu Espírito Santo, para consolar, confortar, repreender, guardar, ser o nosso protetor, o nosso escudo, ele continua sendo o mesmo. Ele pode ser invocado por você, pode ser invocado pelo senhor, pela senhora, pelo jovem, pelo adolescente, e certamente ele responderá com fogo. Com certeza, com certeza. E aí a segunda experiência foi vivida aqui, em Mococa. A segunda experiência da gente foi vivida aqui. Estava evangelizando uma senhora, quando a sobrinha dela sentada na porta de casa, eu pregando o evangelho para essa senhora, junto com a minha esposa do lado, e ela simplesmente pensou na mente dela, no coração dela lá: esse pastor está com brincadeira, só quer saber do dinheiro da minha tia. Tem nada de Deus aí. De imediato o Espírito de Deus trouxe os pensamentos dela. E para saber que era Deus que estava falando com a tia dela e não o homem que não tinha interesse algum, o Espírito de Deus revelou: você engravidou ontem à noite. E aí foi um susto, porque minha esposa, como assim? Como que ele sabe que a moça engravidou ontem à noite? Essa jovem, ela tinha saído de casa, tinha falado para a tia que ia dormir na casa de uma amiga e foi dormir na casa do namorado. Ali teve relação com o namorado e engravidou. 2 meses depois ela veio na igreja e disse: pastor, eu estou grávida de 2 meses. Olha que maravilha. Da data que ela apresentou ali, que ela estava grávida mesmo, bateu com o mesmo dia da revelação que Deus tinha falado. Olha só. Então foi a segunda maior experiência da gente ali. E Deus trabalhou na vida dessa jovem. Hoje, depois de alguns anos, acredito que 12 anos aí, eu encontrei ela com uma filha, já grande, já adolescente. Olha que legal, né? E Deus tem te usado para salvar vidas, né, através do amor de Deus, você sendo um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Então a gente está aí, né, sempre, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que a gente está, se a gente tem oportunidade ali, a gente está sempre pregando, né, o Evangelho de Cristo. Sempre apresentando o reino de Deus, sempre em primeiro lugar, e avisando as pessoas, ensinando que as demais coisas ele vai acrescentar, né? Porque muitas vezes a gente chega e vai falar: você está passando por uma necessidade, vai para a igreja, vai buscar Jesus. Aí a pessoa vem pela necessidade daquilo que está faltando para ela, não por Jesus, mas pelo que ele vai dar. Mas a gente tem trabalhado em favor do reino, tem pregado o Evangelho, tem dentro da cidade de Mococa, fora, aonde Deus manda aí a gente está. Sendo a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso é uma fala do próprio Jesus no Evangelho de Mateus. E certamente, se eu, você, nós buscarmos na coletividade, em um só propósito, em uma só fé, certamente Deus responderá o clamor do seu povo e vai nos acrescentar, vai também adicionar coisas grandes e maravilhosas sobre a sua vida. Esse é o privilégio de servir a Cristo, que você nunca vai andar sozinho, sempre vai estar protegido pelo Todo-Poderoso. Pastor Cláudio, conta para nós, por favor, nesses momentos que o senhor chegou aqui no Mococa, o senhor teve uma certa dificuldade, tá? Uma certa dificuldade em arcar com as suas despesas, com o seu lar, e de que maneira
O senhor contou para mim que Deus respondeu através de uma oração, usando pessoas de outro lugar, que nem conheciam o senhor, para suprir este momento. Como que aconteceu isso? Então, pastor Ronaldo, é assim, a gente vê que a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Tudo é possível ao que crê. Então, quando Deus chama uma pessoa e ela está dentro daquele chamado, as coisas, se fizer conforme Deus está falando para fazer, vai dar certo, vai acontecer. No início, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei para Jesus assim: eu estou entregando a minha vida para o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode me dar ou fazer na minha vida. Estou reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador mesmo na minha vida. Então, passado um tempo, eu não me recordo agora quanto tempo foi, mas ao chegar aqui em Mococa a primeira vez em 2002, eu vim para viver pela fé. Maravilha. Eu vim para viver pela fé. E eu não trabalhava no material e não usava dinheiro da igreja. Não usava nada, não pegava R$1 para nada da igreja. E Deus me fez um desafio de fé, dizendo que se eu por 5 anos vivesse, né, fazendo a obra dele sem questionar, sem se preocupar com nada, sem ficar pedindo nada, né, confiasse nele, eu não seria mais desempregado. Só um instante, voltamos já no próximo bloco do programa Conexão Gospel. Fique conosco. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos novamente, Conexão Gospel, Pastor Cláudio de Santos de Souza. Continue falando para nós. E Deus provou a fé do senhor. Aí Deus fez um desafio de fé, né, para estar trabalhando na obra, sem estar mexendo com nada das finanças da obra, por 5 anos. E Deus... após esses 5 anos eu não seria empregado de ninguém. Eu costumo dizer que hoje eu não tenho patrão, eu tenho clientes. Louvado seja Deus. Na área que eu trabalho, todos são meus clientes. Então eu trabalho por conta, não trabalho para outra pessoa. Já teve outros profissionais que veio e me chamou para trabalhar para eles. Eu disse: não, Deus falou que eu não seria mais empregado, eu não vou. Dessa forma. E nesse período de 5 anos, e até os dias de hoje, eu tenho visto Deus, Ele fazer como fez com Elias. Então a minha oração sempre é: Deus, aonde tiver esse corvo, traga o pão e a carne, né, assada para nós aí. Então em cada necessidade que a gente só faz uma oração. Não é muito extensiva essa oração, coisa de 5 minutos, 10 minutos, e Deus logo já responde. E Deus tem honrado a fé do Senhor. Graças a Deus. E Deus também vai honrar a fé de cada um de vocês. Devemos buscar ao Senhor e invocar o seu nome enquanto está perto, enquanto se pode achar. O profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas boas que ainda não sabe. Deus é poderoso para responder o clamor do seu povo. Então, procure a Deus, busque o Senhor, buscando a Deus uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que Deus vai te honrar como tem feito, como fez e continua fazendo aqui na vida do pastor Cláudio. Louvado seja Deus. E uma coisa interessante, pastor Ronaldo, é que a fé, ela não é uma fé só de pastor. Sem dúvida. Que a gente está falando aqui do que Deus fez lá, mas ele é pastor. Não, a fé é para quem
Todo aquele que ouvir a palavra de Deus vai receber essa fé. Só precisa saber, ter coragem de usar dessa maneira. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se aproximarmos de Deus e crermos que Ele existe, algo sobrenatural acontecerá sobre a nossa vida. Com certeza. Como diz a palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Pastor, e nessa caminhada do senhor, o senhor tem falado aí do amor de Deus, tem pregado, orado nas madrugadas, né, alcançado vidas. Fala um pouco para nós do amor de Deus, para os telespectadores. Deixa uma palavra, pode fazer a leitura da palavra para nós e falar do amor de Deus para todos os telespectadores, ser alcançado, pois a palavra de Deus, ela faz morada no coração e é poderosa para mudar a vida de cada um. Amém. Vou deixar aqui uma pequena reflexão da palavra. No Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 6 vai dizer assim: Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Que eu gosto muito desse texto. O Evangelho de João 5 vai contar a história de um paralítico, né? Um homem que está ali com a paralisia já há 38 anos. Este homem tem o conhecimento que em Jerusalém existe um tanque, né? Onde as pessoas mergulham após um mover das águas, porque diz que um anjo desce ali. O que é interessante, pastor, é que o homem recebe a informação de que ele precisa mergulhar. E se analisarmos o texto, ele nunca mergulhou. E saiu dele curado. Ou seja, o propósito era ir até o tanque e receber a sua cura. Hoje pessoas saem do lugar do milagre por não ter paciência. Hoje muitas vezes não é uma falta de fé para as pessoas, a falta da paciência faz com que as pessoas não recebam o milagre. Às vezes, não, mas eu tenho fé, mas não tenho paciência para esperar. Esse homem o tempo todo estava ali. E no verso 6 está dizendo que Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Portanto, Jesus chega e pergunta: quer ser curado? Mas por que Jesus pergunta? Se ele está ali para ser curado, por que Jesus pergunta? Porque Jesus sabia que ele já tinha tido muitas decepção e frustração diante daquela situação que ele estava passando ali. Toda vez que ele tentava entrar no tanque, vinha um antes dele. E ele tinha uma convicção, uma certeza, que ele estava no lugar certo, porque ele viu as pessoas entrar e sair curadas. Por isso ele fica ali o tempo todo, na esperança de que um momento dele vai chegar. Só que não aconteceu do jeito que estava no coração dele. No coração dele ele tinha que entrar no tanque. Então às vezes as pessoas pedem as bênçãos de Deus porque elas acham que precisa acontecer da maneira que está no coração delas. E Deus faz do jeito dele. E ali Deus já tinha tudo pronto, planejado, para curar aquele homem através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele chega, quer ser curado, fala com ele: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Toda vez que eu vou entrar, outro entra antes de mim. E Jesus dá uma ordem: pega a tua cama, levanta e anda. E ele sai ali glorificando a Deus. Deus seja louvado. O homem expôs a necessidade com perseverança e Deus agiu na vida dele. Desta maneira, eu, você, nós todos devemos perseverar diante da presença de Deus. Perseverando diante da presença do Todo-Poderoso, o louvando, o bendizendo e crendo sem desfalecer a nossa fé, sem desfalecer a nossa esperança. Não podemos deixar o barulho, como este homem, o barulho ao nosso lado, tirar o nosso foco. Se o nosso foco é Cristo Jesus, se o nosso foco é adorar a Deus na beleza da sua santidade,
Continue nesse foco que Deus agirá na sua casa. Sr. Cláudio, dirige uma oração para nós, para todos os telespectadores, para que Deus mude a circunstância. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias que muitos estão amedrontados e somente vão ser alcançados através da palavra e através da oração que vai mudar a circunstância dessas pessoas. Amém. Você que está aí em casa, está nos assistindo, não importa qual é o problema, qual a sua dificuldade. Nesse momento de oração, se você crê no íntimo do seu coração que você será tocado pelo poder de Cristo, tenha certeza que você terá um testemunho para estar contando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graça ao Senhor por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui dentro desse estúdio, ó Pai, nesse momento, podendo transmitir, Senhor, a Tua palavra, contar, Senhor, os feitos do Senhor conforme a Tua palavra. Tem pessoas assistindo, tem pessoas que estão ouvindo e tem pessoas, Pai, que estão vivendo uma situação que diante dos olhos dela parece ser impossível. Mas nós sabemos que a Tua palavra nos ensina que tudo é possível que crê. Peço ao Senhor que ajude esta pessoa que está enfraquecida na fé, que está, Senhor, com uma incredulidade em seu coração, para que possa crer que o Senhor estará fazendo na vida dela exatamente aquilo que ela almeja e também cumprindo os seus propósitos. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, a vida de cada um, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Pai, a cidade de Mococa e todo o nosso país, em nome do Senhor Jesus, que se abra o céu e seja derramada Tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pastor, convide o pessoal, os irmãos, todos que estão ouvindo, para os dias de culto na sua congregação. Amém. Bom, nós estamos ali com uma igreja pentecostal Deus Eterno, Ministério de Mococa, que está situada na Rua Pará 285, bem de esquina ali com a Móveis Sérias, a Móveis Séria. E os nossos cultos são de quinta-feira às 19h30, quinta-feira agora será já a quinta-feira da resposta de Deus. Domingo, a partir das 18h30 às 20 horas, culto com a família. E todo segundo sábado de cada mês, o culto Encontro de Adoradores. Estão todos convidados, fiquem à vontade, podem nos procurar, estamos à disposição de todos, em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe sua presença, em nome de Jesus. Amém, pastor, eu que agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Fique conosco até o próximo programa Conexão Gospel. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.